Obrigada pela pontualidade, né? Eu acredito muito que essa é uma grande qualidade que não que só precisa de esforço, né? A pontualidade. Eu gosto muito. Na nossa profissão a gente precisa muito dela, né? Nem que sempre tudo vai dar certo sempre, mas a pontualidade já demonstra muito cuidado, né? Então, obrigada a todos vocês que são aí pontuais. Hoje a nossa live é super especial com o Lucivaldo, ele é fera, ele vai se apresentar aqui devidamente para vocês, mas eu tenho certeza que ele vai ter muito a agregar, não só em oratória, mas em desenvolvimento pessoal, em história de vida, em inspiração, e vai rolar muita dica extremamente rica por aqui, tá? Então eu já vou convidar ele. Oiê, Olá, boa tudo bem? noite. Boa noite. Tudo bem, e Tá me vendo e você? ouvindo bem? Tá meio quadriculadinho, não sei se a sua conexão tá boa ou se é só a entrada, se ela estabiliza daqui a pouquinho, Legal, mas estou te ouvindo bem. que bom. Já estou por aqui, tá? Ah, muito bem. Então, Lucivaldo, por favor, apresente-se, né? Eu já fiz uma introdução, mas conta para a galera um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Liege, ao convite, né? Fico muito feliz quando a gente trata de um tema tão importante como é a oratória. Eu sempre falo o seguinte, independente da profissão, independente do profissional da pessoa, quem domina técnicas de oratória, ela sai na frente, né? Sai na frente porque hoje esse é o grande desafio das pessoas, é o grande medo que as pessoas têm de se expor, de falar em público, de falar com outras pessoas. Então eu fico muito feliz de contribuir com esse tema aí com a sua audiência. Ah, que bom, Lu. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. É com certeza um tema extremamente relevante e que é o tudo ou nada, né? Na nossa profissão, na propaganda médica, desde o processo seletivo até a hora do vamos ver, é o tudo ou nada. A maneira como você se comunica, seja ela verbal ou por linguagem corporal, vai dizer muito sobre o que você é, quem você é, o que você sabe e qual é a credibilidade que a pessoa do outro lado vai dar para você, né? Então, essa Exatamente. clareza, essa fluidez, isso é extremamente importante. E tem muitas dicas que a gente pode aplicar facilmente, né, dentro de um processo seletivo e depois dentro de uma necessidade de apresentação, que vão ajudar bastante essa galera, não é? Verdade. Assim, como primeiro passo, eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação. Por Eu favor. já queria. Eu era uma das pessoas que morria de medo de falar em público. Eu sofria Olha, muito, né? Eu comecei a falar em público em 2004, né? Então, assim, foi a partir de uma decisão que eu falei, não, não é possível que as pessoas são esse problema todo, né? A gente falar em público, não é possível que tenha um problema ali instaurado. E eu falei, não, eu vou aprender a desenvolver o hábito de falar em público porque eu tinha alguns objetivos dentro da minha carreira que é o principal, se tornar um palestrante de sucesso, um palestrante renomado, né? Então eu tinha isso como um objetivo principal. Então em 2005 eu aceitei o meu primeiro convite. E aí eu percebi uma coisa nesses anos, né? Que a pessoa que tem medo de falar em público, ela já sofre quando ela é convidada. E é incrível essas sensações, porque as pessoas aceitam, elas querem participar desse momento, elas tomaram uma decisão, elas querem participar desse momento, mas quando chega o convite, aí, aí que aí tá, dá dor de barriga, acontece né? grandes problemas, né? Mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte, isso é um sentimento e sensações que são naturais do ser humano, né? Nós já sentimos isso porque é uma forma de você demonstrar o medo que você tem daquela situação. Você já se coloca naquela situação. Eu até faço um exercício com meus alunos, sempre quando eu começo as minhas turmas, que é o seguinte: se coloque na situação. O que de pior pode acontecer quando você vai fazer uma apresentação ou quando você vai se expor, né? Que esse é o grande medo das pessoas, que é elas se exporem para outras pessoas, né? E Uhum. é incrível, porque em várias pesquisas que já foram feitas pelo mundo, o medo de falar em público ele supera o medo da morte, por exemplo. Nossa, Então, meu assim, Deus, se jura? você, exatamente, se você tem algum problema com algum tipo de medo, por exemplo, eu não gosto de lugar fechado. Eu O também medo de não. falar
superar. Mas o medo de lugar fechado, ele me incomoda. E aí esses dias foi até engraçado porque eu fiquei preso num elevador. E aí que eu tive essa sensação que realmente esse é um medo que eu tenho que superar. Então, assim, cada um de nós, cada pessoa, ela tem um tipo de medo, né? Uns têm medo de altura, outros têm medo de lugar fechado, outros têm medo de insetos, outros têm medo de morrer afogado, outros têm medo de falar em público. E o mais incrível, que nessas pesquisas, principalmente uma grande pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com 3 mil americanos, foi apontado que as pessoas, elas morrem de medo de falar em público. Então, assim, se você tem medo de falar em público, se a sua audiência tem medo de falar em público, fique tranquilo, você não está só. Tem muita gente com você nesse barco. Agora, o mais incrível de tudo isso é que você pode se desenvolver. É isso que eu acho fantástico na oratória, é isso que eu acho fantástico na comunicação. E o querer se desenvolver que é a chave. Esse é o grande segredo para você atingir grandes objetivos e ter grandes realizações, né? Quando eu tomei a decisão, eu vou falar em público, eu comecei a sofrer no convite. E na minha primeira apresentação foi um fracasso total. Eu não conseguia fazer a apresentação. Eu tremia, eu fiquei com a boca seca, deu branco, todas essas sensações que as pessoas elas têm medo no momento da apresentação, comigo aconteceu. Então, assim, é natural que a gente passe por essas fases, né? É natural que a gente passe por esse momento e esses desafios que todos nós temos quando nós vamos fazer algum tipo de apresentação para falar em público. É normal isso. Mas eu enfrentei esse desafio e isso foi em 2005. Fiz algumas apresentações em 2005 e 2006. Eu estava palestrando para 1.000 pessoas na Argentina. Esse foi o meu primeiro grande congresso fora do país. E olha só, se eu tinha medo de falar em público um ano atrás, para minha audiência, para o meu público, né, para as pessoas do nosso país, você imagina você já se colocando numa situação, e falar em público fora do país para 1.000 pessoas e sem dominar o idioma, né, sem dominar o idioma, que eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu tive que enfrentar. Então, assim, a gente sempre está passando por esse processo, a gente está sempre buscando se desenvolver para avançar. E aí que a grande chave. Por que eu quero aprender a falar em público? Por que eu quero dominar as técnicas da oratória? Essa é a primeira resposta que você tem que ter quando você toma essa decisão. Eu quero aprender a falar em público, mas qual é o grande porquê disso? O que está por trás disso? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, essa é uma grande pergunta que a sua audiência ou a minha audiência, as pessoas elas devem se fazer e responder, né? Porque quando você toma a decisão eu preciso dar um novo passo, eu preciso dar um próximo passo dentro da minha carreira, eu preciso alçar novos voos, aí que começa a ficar interessante. Então o primeiro passo por que eu quero isso? E antes disso tem o reconhecimento também, né? Olha, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um medo e eu quero mudar isso, né? Por quê? Porque alguma coisa muito importante dentro da minha carreira, da minha trajetória, do meu plano de carreira vai exigir que eu tenha essa habilidade, né? Então, vem daí, né? Interessante porque, assim, hoje a gente tem uma facilidade de acesso à informação que tá abundante, né? Eu sempre falo para meus alunos, a informação hoje ela é abundante. Quem mais sofre quando eles percebem que eles têm uma dificuldade para falar em público? Qual é o público? Qual é a audiência que mais a gente vem percebendo que ele sofre na hora que ele precisa usar a oratória para se desenvolver ou para se projetar em alguma área, né? Existe um público específico para cada momento. Por exemplo, o aluno que tem que fazer a apresentação de um trabalho. Ele vai apresentar Nesse momento ele sofre, né? E nesse momento ele sofre muito. Eu já sofri com isso quando eu estava na graduação, que eu tinha que fazer minha apresentação do trabalho de conclusão de curso. Depois, quando a gente toma a decisão que a gente quer ou vender mais, você precisa se expor mais para vender mais, você precisa aprender técnicas de oratória, de persuasão, de convencimento, você precisa se expor mais. Então, nesse momento, eu tenho que tomar uma decisão que eu preciso aprender essas técnicas. Ou quando eu vou participar de um processo seletivo. Esse é um outro momento que o público percebe que ele precisa se desenvolver na oratória. Ou quando ele precisa subir de cargo na sua empresa.
E a gente tem inúmeras situações de gestores e diretores que não conseguem falar em público. Como Tem isso é trava. possível, né? Como apresentar resultados, como apresentar, fazer um fechamento de ano, de ciclo, não conseguindo falar em público. Não Principalmente consegue. assim, quando as pessoas estão todas conhecidas, estão todas as pessoas que você trabalha ombro a ombro todos os dias, que você sabe que tem aprovação delas, e ainda assim tem os sintomas. Né? Então, tem muita gente aqui relatando que tem sérios problemas, né? A Tiélia que está falando que ela soa frio, tem dor de barriga, né? E ela queria saber alguma Não foi, dica para lidar com essa ansiedade. foi todas as sensações que eu tive. Não, mas Perceba o seguinte, quando a gente faz comparações de uma pessoa para outra nesse momento, na verdade, assim, você está se colocando numa condição de medo. Isso vem lá do dos nossos antepassados, isso vem lá da nossa história passada, que é, são liberados alguns tipos de hormônios no nosso organismo, principalmente adrenalina e cortisol, que nos coloca nesse momento de fuga. Eu quero sair dessa situação. Mas e quando você se coloca nessa condição e você não tem como fugir da situação? Por exemplo, quando você toma a decisão que você quer aprender, quer se desenvolver, você quer falar em público, né? Como é que você nessa hora você lida só com isso? tem duas opções: ou você foge, ou você enfrenta. Ou você enfrenta? Isso é o mais incrível. Quando você está nessa situação, que você percebe que não tem como você correr dessa situação, você vai aprender a se desenvolver para você enfrentar. Foi o que eu fiz. Eu me coloquei numa condição de falar em público em 2005. Em 2006 eu estava fora do país. Hoje, se eu contar um retrospecto muito rápido da minha história, eu já fiz mais de 400 palestras no Brasil e treinamentos no Brasil. Eu já palestrei em mais de 10 países. Eu fundei uma instituição de ensino. Olha como o desenvolvimento ele é fundamental e como o Uma desenvolvimento ele é única, né, habilidade ou competência, uma única desenvolvida desmembrou sua vida, assim, tipo, ela abriu todo. desmembrou a minha vida. Porque quando eu tomei a decisão que eu queria me tornar palestrante, eu tomei uma decisão que era muito importante para mim. E aí eu fui galgando passos para isso. Então, por exemplo, eu quero me tornar um palestrante na minha cidade. Depois eu quero me tornar um palestrante reconhecido no meu estado. Depois no Brasil. Depois fora do Brasil. Então, eu já estou nesse processo há 15 anos. Olha que E legal. nesse processo, há 15 anos desenvolvendo. Então, assim, eu busco desenvolvimento todos os anos, em vários programas, vários cursos, porque é uma coisa que você não vai. Eu não vou falar que você vai conseguir eliminar, porque você não elimina. Por exemplo, para estar aqui com vocês, antes eu tive que me preparar. Então, assim, a gente aprende técnicas de preparo para falar com o público. A gente aprende técnicas para a gente se colocar nesse estado, nesse momento. Ah, Lucivaldo, tudo bem, eu entendi. Para eu falar através de um celular, você desenvolveu uma técnica. Sim. Só que essa mesma técnica você desenvolve para falar para uma audiência com 10, com 100, com 1000 pessoas, e você desenvolve essa técnica para falar para uma pessoa, por exemplo, quando a gente vai participar de um processo seletivo. Porque a situação, a condição que você se coloca é a mesma. As reações que o teu organismo ele se apresenta para você, é a mesma. Né? Eu não quero estar aqui, eu não quero me expor para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, e aí o teu organismo começa a te colocar numa condição de fuga. Eu quero sair disso. Eu quero fugir disso. Exatamente. Então você tem que realmente aprender a se desenvolver para você encarar isso. É incrível como a gente pode trabalhar isso, como a gente pode buscar conhecimento e a gente realmente superar todos esses grandes desafios que a oratória traz para as pessoas. Ô, Lu, e o primeiro grande desafio, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão buscando uma transição de carreira, né? E o processo de entrevista, ele já é estressante por si só, porque você está sendo avaliado em todos os aspectos, a sua vida inteira está sendo avaliada. E uma dos quesitos que também vão ser avaliados é a comunicação, é a oratória. Sim. É um momento em que muitas vezes nas dinâmicas, principalmente agora no processo da farmacoquímica que está acontecendo no Brasil inteiro, a primeira coisa que acontece, né, nesse processo é uma dinâmica em grupo, onde todos se apresentam, cada um de uma vez. Então, cada um vai se apresentando, vai falando da sua trajetória, e depois eles têm que desenvolver um produto e apresentar como se fosse para uma banca de acionistas. Então, nesse momento, você precisa da oratória em todos
os sentidos para você passar na primeira fase, né? E depois ainda você vai apresentar um case de análise. Então, é oratória pura nesse caso. Então, já tem o nervosismo do momento, o fato de ser uma entrevista, o fato de desejar aquela transição de carreira. Às vezes não se encontra muito preparado, então vai ainda com aquele peso todo do que será que eu vou encontrar lá, como será que isso vai ser. Então, olha quantos fatores para se somar junto com a oratória. Então, realmente, a gente vai precisar apresentar para eles técnicas muito efetivas de como dar uma controlada nisso, né? Porque Isso, o exatamente. sentimento... E você sabe como a gente supera tudo isso? Existe um fator que eu acho predominante para que as pessoas entendam como que ela supera todos esses desafios. O primeiro passo, vou te passar 5 passos aqui, mas o primeiro passo é você ter conteúdo. Esse é o primeiro passo para que você realmente chegue nesse Dominar o momento, assunto por completo. dominar o assunto. Porque quando você tem o conteúdo, quando você tem a informação, e dominar o assunto, mas não só aquele assunto que é pertinente àquele momento, porque às vezes você tem 3 minutos. Exato. Perceba que você precisa, em apenas 3 minutos, demonstrar o teu conhecimento. Então, eu preciso estar preparado, eu preciso estar tranquilo, eu preciso dominar técnicas de oratória, de comunicação, e eu preciso ainda transmitir o conhecimento que eu tenho. É um desafio. É um Mas, baita desafio, né? que assim, quando você se coloca nesse desafio, é porque você está querendo algo melhor para você. Então, vale a pena. Vale a pena você se aprofundar no conhecimento. Vale a pena você se aprofundar em se alimentar de informações e conteúdos que te coloca naquele momento preparado. Então, esse é o primeiro passo, é você dominar o assunto. Estude aquele assunto. Estude, no caso que for participar de processo seletivo, estude tudo que a empresa espera de você, à frente daquele cargo. Busque informações. A gente costuma dizer que tem 5 perguntas que são muito realizadas nos processos seletivos, principalmente para neófitos. Eu até tenho um e-book com como responder essas 5, como elaborar as respostas dessas 5 perguntas. E, você tem que estar com isso na ponta da língua. E eu sempre falo para os meus alunos, desenvolve a resposta, treina na frente do espelho, se grava respondendo, porque aí você vai conseguir ver se você tem vício de linguagem, se você tem cacoete, se você está gaguejando muito. E aí isso vai te desenvolver bastante, para você, na hora, Sim. poder entregar a mensagem de maneira objetiva, sucinta e clara. Quer ver uma forma incrível que a pessoa pode fazer um teste com ela, para ela enfrentar esse momento, esse desafio? Fala para as pessoas que ela gosta. Estuda o assunto, reúne toda a família, coloca toda a família na sala e fala, pessoal, é o seguinte, agora eu tenho uma apresentação para fazer para vocês, porque amanhã eu vou ter um momento muito especial. E antes de eu chegar naquele momento, eu quero falar para vocês como que vai ser. E aí você apresenta o seu conteúdo para as pessoas que você gosta. Lembre-se, você precisa se colocar no estado. Esse como que a gente... Passo número 2. Como que a gente controla a emoção do momento? A gente controla a emoção do momento se colocando no momento. Então você pode mentalizar, você pode ficar um momento de reclusão, mentalizar a situação, imaginar tudo que pode vir de perguntas para você. Você pode se colocar no momento mais difícil da apresentação. É válido isso. Mas nada... É o momento de fazer tipo uma meditação mesmo, de fechar o olho, respirar e imaginar tudo acontecendo. Quando você vivencia isso, nem que seja se imaginando, o cérebro já entende que aquilo aconteceu. E ele passa a ser reconhecido, né? Uma coisa que não é inédita. Foi o que eu fiz antes de entrar aqui com você. Antes de entrar aqui com você, eu vou para o meu momento de meditação, de reclusão, e eu já fico imaginando como será esse momento e como será incrível estar aqui com você e com a sua audiência. Eu já passo por esse processo antes. E eu já espero coisas boas desse processo. Acontece que as pessoas já ficam esperando coisas ruins das entrevistas. Elas já sempre ficam analisando antes, né? O que será que vai acontecer? Será que eu vou bem? Será que eu vou fracassar? Será que eu vou passar? Elas ficam pensando coisas que vão acontecer de forma negativa. Então, quando a gente vai fazer a mentalização, o que nós fazemos? Nós vamos pensar sempre no positivo. Sempre em coisas boas que vão acontecer comigo naquele processo. Então, eu quero ir para uma apresentação e eu quero sair daquela apresentação aplaudido de pé. Eu não posso ir para uma apresentação e as pessoas estarem chorando porque a palestra foi péssima, foi ruim. Né? Então, assim, então eu tenho que me preparar.
como passo número 2, controlar essa emoção, vem você se colocando naquele momento, mentalizando aquele momento, gravando vídeos sobre aquela situação, você estando naquela situação, você falando para as pessoas que gostam de você e pedindo feedbacks para essas pessoas. Uhum. Você falando para os seus amigos, peça feedbacks para os seus amigos. O que eles Então não pode acharam. ficar bravo depois, né? Se não ouviu o que quiser. Exatamente. Acontece que, então, assim, o feedback, ele é incrível, né? Porque as pessoas pensam, feedback, mas se eu tiver feedback negativo? Não tem problema. Feedback negativo você encara como sendo feedback positivo. Exato. Significa que você precisa melhorar alguma coisa e você pede sinceridade para as pessoas para que você avance nesse processo, para que você dê o próximo passo. Lembra, você vai estar no momento mais importante da sua vida, que é você estar participando de um processo seletivo. Talvez você está esperando por esse cargo há 5 a 10 anos. E vai mudar a vida da pessoa. Não é? Vai mudar a vida da pessoa. Das pessoas, a vida muda completamente, é outro patamar. Então tem muita coisa em jogo ali. Muita coisa em jogo. E toda essa carga, ela vem naquele momento da sua apresentação. Então você precisa se preparar para esse momento. Eu gosto sempre de contar uma história que é o seguinte. Recentemente, nós tivemos a São Silvestre. Uhum. Acho que todo mundo viu isso. E aquele corredor que estava em segundo lugar, naquele micronésimo de segundo, ele passou o primeiro lugar e ele ganhou a prova. Aquele foi o momento para ele. Não é? Ele esperou por anos por aquele momento. E talvez o seu grande momento seja esse. Então se prepara. Dá o seu máximo. Vai buscar informação, vai buscar conteúdo. Procura entender como você pode controlar suas emoções. A gente consegue. Existem técnicas, exercícios que a gente realiza, que a gente consegue controlar a nossa emoção. A mentalização é uma coisa incrível que você precisa entender e aplicar isso. Terceiro passo, controle a sua voz. As pessoas, elas já demonstram o seu conhecimento e o seu nervosismo através da voz. Então, assim, como que eu posso cuidar da minha voz? Quais são as técnicas que eu posso utilizar no momento que eu vou falar em público? Eu sou uma pessoa que, quando eu vou falar em público, principalmente para grandes audiências, eu gosto sempre de levar minha garrafinha de água, para hidratar a minha voz. Por quê? Quando eu fico com a boca seca, eu tenho uma série de dificuldades naquele momento. Isso me deixa nervoso, isso me trava. Então, assim, eu já sabendo disso, e eu não tenho nenhum problema de falar para uma audiência de 100, de 1000 pessoas. Eu já superei esse medo. Esse desafio já foi superado. Mas se eu não estou confortável ali, naquele momento, talvez isso possa me atrapalhar. Então, existem algumas técnicas que eu utilizo que eu não deixo me atrapalhar. Por exemplo, conhecer o local que eu vou falar em público. Conhecer a minha audiência, estudar para quem eu vou falar. Quem são as pessoas que vão me ouvir? Por exemplo, para você que vai participar de um processo seletivo, se for numa empresa, qual é a política, qual é a missão, visão, valores dessa empresa? Quem são as pessoas? Eu vejo que a Liege faz um trabalho incrível no LinkedIn. Vai buscar informações das pessoas dessa empresa, da cultura dessa empresa. Né? Você está buscando informação para quem eu vou falar. Quando eu falar em público, uma coisa para eu controlar a minha voz, eu gosto sempre de levar uma garrafa de água, porque a sua boca vai ficar seca, a minha vai ficar seca, é natural isso. Então, esse é o terceiro passo que você tem que tomar cuidado. Ô Lu, só sem querer te interromper, mas só dando um foco aqui, o Henry está participando da nossa live. O Henry é incrível, né? É um GD da Farmoquímica, um super profissional, e ele está falando que amanhã vai ter final no processo, né? Do processo que ele está conduzindo. E que as colocações são excepcionais, ele está elogiando. E ele, inclusive, falou para os candidatos assistirem a live de hoje. Henry, muito obrigada. Olha o peso da responsa, hein, Lu? Eu fico muito feliz, agradeço o feedback. Então, você vê que o feedback ele é importante para a gente, né? O feedback ele dá um alinhamento para a gente, é muito importante e nós precisamos disso. Esses candidatos, se eles não têm o feedback hoje, eles não sabem como é que vai ser esse processo amanhã e eles já começam a mentalizar, isso é natural de nós, do ser humano, mentalizar coisas negativas do processo. Então, fazendo essas dicas, realizando essas dicas, eu tenho certeza, você vai ter sucesso. E eu vou estar torcendo por vocês, tá? Como quarto passo, lembre-se de uma coisa. Quando você está adquirindo conhecimento,
quando você está querendo, quando você toma essa decisão, eu quero avançar na carreira, eu quero falar em público, eu quero falar através do Instagram, eu quero transmitir a minha mensagem para as pessoas. Quando você toma essa decisão, você passa a não ser mais o foco da atenção. O foco da atenção passa a ser quem vai te escutar, o seu receptor. Então você é o emissor, você tem a mensagem que você vai transmitir e você tem o receptor. Quem são esses receptores? Os ouvintes, as pessoas. Então, a dica que eu te dou, respeita os seus ouvintes. Respeita a pessoa. Lucival, tudo bem, eu entendi. Como que eu respeito alguém que está fazendo um processo seletivo? Exatamente, chegando lá preparado para transmitir o seu conhecimento para ele. Exato. Aquela pessoa, Chegando ela está preparado para esperando responder, né? isso, ela está esperando pessoas incríveis ali naquele momento. Essa pessoa que está recrutando, essa pessoa está procurando uma solução. Exato. E você é a solução. E Você é a pessoa. a pessoa que está recrutando, ela também precisa de um profissional, ela espera um profissional espetacular, ela precisa disso, ela precisa que Ela você... está em busca disso. É um Ela está em busca problemão disso. contratar, gente. Vocês acham que não? É um problemão, né? Aquela pessoa vai realmente estar ali impactando diretamente no seu resultado como gestor. Né? Então, tem que ser Esse é uma o pessoa maior desafio diferenciada. hoje. Esse é o maior desafio das empresas hoje. O maior desafio hoje é você acertar na contratação. Sabe por quê? Porque a demissão é muito cara para a empresa. É Custa tempo, é muito com a empresa, dinheiro, é não é? recurso. Muito com a empresa demitir. Às vezes esse profissional ele ficou na empresa há 1 ano, participando de treinamentos, a empresa apostando nele, a empresa apostando no desenvolvimento dele. Só que a pessoa ela fica ali no momento, numa zona de conforto e ela não entende isso. E ela não avança, ela não busca esse desenvolvimento para a prosperidade dela e logo a prosperidade da empresa. Exatamente. Passo, você se preocupar com o ouvinte. Agora vem a coisa mais importante. Se você não anotou nenhum passo desses que eu te falei, anota o quinto. Se você não anotou os 4 passos, anota o quinto, porque o quinto é o que vai te contratar. Amanhã, quem está aqui participando da live. O quinto passo é: seja natural. Fale com naturalidade, seja natural. O que eu estou querendo dizer? Seja você, na essência. Não tenta levar uma coisa que não é Um verdade. personagem, né? Não tem que É levar um exatamente personagem. o que a grande maioria das pessoas fazem. Elas querem criar uma situação, criar um personagem, achando que ela vai enrolar as pessoas que estão ali. E por que que isso acontece? Acontece pela falta do conhecimento, do conteúdo. Passo número 1. A falta do conteúdo acarreta uma série de problemas. Por exemplo, eu estou nervoso, eu acho que eu não vou conseguir entregar a mensagem, vai me dar tremedeira, vai me dar boca seca, vai me dar o branco. É a falta do conteúdo, a falta do conhecimento. Você não se preparou para aquele momento. Tudo isso que você está imaginando que vai acontecer só vai acontecer se você não tiver o conhecimento. Sabe, Se Lucival, você tem muita gente que me procura, às vezes, porque apareceu um processo seletivo, amanhã a pessoa me chama hoje querendo que eu dê um jeito no negócio. isso Não é assim, é muito não tem ninguém na face da Terra que vai conseguir te preparar de um dia para a noite. A preparação ela tem que ser prévia, ela é um processo, ela é complexa, ela é densa. Não adianta sim. vir querer de um dia para a noite, isso é uma escada que você precisa subir, né? Não tem como. Olha, eu falei o seguinte, que a gente às vezes está buscando essa oportunidade 5, 10 anos. 5, 10 anos. Tem gente que tá buscando isso 5 ou 10 anos da vida dela, buscando essa oportunidade. E eu tenho uma aluna que está exatamente nessa condição que você falou. Exatamente nessa condição. Ela perdeu uma grande oportunidade da vida dela, porque ela não se preocupou com esse desenvolvimento. Ela não se preocupou em se preparar para aquele momento. Aí o que acontece? Quando a pessoa não consegue atender às expectativas, de quem que é a culpa? Do outro. Do outro, sempre. E o Elber aqui tá falando, tá parabenizando pela live, ele fez comentários incríveis aqui. Eu tô lendo tudo, viu, Elber? E o Henry tá
reiterando o brilho nos olhos, que é uma coisa que eu falo muito, né? Além de ser você mesmo, levar muito brilho nos olhos nesse momento. Né? Você tem que ficar feliz de estar ali. Exatamente. É um momento especial, é um momento único. Você se preparou, você quer aquilo. Você, hoje quando eu vou falar com a minha audiência, eu faço o que a gente fala que uns falam que é criar rapport e outros falam que é criar conexão. O que é essa conexão? Por que os palestrantes, as pessoas que falam em público, elas estão em busca disso? Os professores, os palestrantes, os gestores, quem domina as técnicas de oratória. Por quê? Quando eu crio essa conexão, eu valorizo a importância do meu ouvinte. Então, ser natural esse momento é tão especial para mim, eu me preparei tanto para isso, que eu faço questão de estar aqui feliz. Estou Esse feliz brilho de nos estar olhos, aqui, né? esse brilho nos olhos, ele é isso. Estou Esse brilho nos olhos estar aqui. esse momento ele é especial para mim. Como esse momento aqui com vocês está sendo muito especial para mim, porque eu amo fazer isso, eu adoro fazer isso, né? Então assim, esse momento, ele é um momento especial para mim. Então eu curto muito esse momento, eu me preparo para esse momento. Eu fiquei à tarde, depois nós tivemos uma reunião de manhã, eu e você, de alinhamento. À tarde eu fiquei buscando mais informações para trazer para a live. Eu pesquisei alguns livros que eu tenho na minha biblioteca para trazer como dicas para que eles possam buscar mais informações. Lembre-se, isso é um processo, isso não para. É o tempo todo você vai estar se alimentando todo. com conhecimento. Não existe estacionar. O fluxo é constante, né? No desenvolvimento, no autodesenvolvimento. É constante, é o tempo todo. Inclusive, Agora, tem uma informação muito importante. Como que a gente entende que nós estamos no momento de buscar essas informações? Buscar esse preparo? Uma das principais perguntas que amedronta o candidato, que deixa o candidato com medo no momento do processo seletivo ou no momento da exposição, é quando a gente faz uma perguntinha para ele: quem sou eu? Me fale Faça sobre uma você. reflexão. Fale sobre você. Você acredita, Lu, que tem muita gente que vem me perguntando o que eu respondo? O que eu respondo? Exatamente. Por que isso acontece? Né? Ou Exatamente. a pessoa fala assim, As pessoas não se conhecem. Meu nome, minha idade, eu moro em tal, já entra no profissional. É como se ela não existisse fora do profissional. Ou o que eu tenho. As pessoas confundem quem sou eu com o que eu tenho. Ah, eu tenho um cargo X, eu tenho um cargo Y. As pessoas elas confundem, porque elas acabam não aplicando o autoconhecimento. E quando você não aplica o autoconhecimento, você não busca o desenvolvimento. Porque exatamente. Quando você aplica o autoconhecimento, você sabe, a gente fala que você está trazendo para o seu universo a clareza de quem é você, para você saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos falhos, para que você melhore esses pontos para você avançar. Mais uma vez, pessoal, é uma construção. Não é uma coisa Não adianta buscar Liege de um dia para o outro lá no LinkedIn, falando de Liege, me dá aquela dica incrível, porque amanhã eu tenho um processo seletivo. Não adianta fazer isso. Outra coisa, pedir dica, como se a coisa fosse simples, a ponto de você dar uma ou duas dicas e o problema está resolvido. Está resolvido, né? Mas isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. O desenvolvimento ele é uma coisa que leva tempo, mas você só consegue se desenvolver se você fizer o autoconhecimento. Para você, exatamente, para o seu eu, o verdadeiro eu seu, quem é você na essência? O que você precisa fazer para adquirir competências, habilidades, para você realmente entregar isso para os seus ouvintes, ou para o seu ouvinte. Todo o processo de venda diz que para você vender um produto, você precisa conhecer ele intimamente. Precisa conhecer todos os aspectos dele para poder contornar qualquer objeção ou suprir qualquer necessidade que a pessoa a quem você está vendendo tenha possibilidade de apresentar. Num processo de entrevista, é um processo de venda, onde você se vende como profissional para aquela empresa que está querendo comprar um profissional. Então, se você não se conhece, você quebra a primeira grande regra de venda: conhecer bem o produto. Que então, é você. Não tem como você ir bem numa propaganda, numa entrevista ou numa propaganda, se você não conhece de você na entrevista ou se você não conhece seu produto na propaganda. É a mesma coisa. Então, o autoconhecimento, ele é essencial, ele é primordial. E, principalmente, também o autoconhecimento ele é importante para você responder outra pergunta que é muito realizada nos processos, principalmente para neófitos. Por que você quer ser propagandista? A maioria das pessoas não consegue responder isso.
esse é o grande porquê, né? Que a gente, uns chamam de Ikigai, outros falam de objetivo, de meta, de sonho. Qual é o seu grande porquê? Por que você quer isso? E aí isso tem que estar na ponta da língua. Porque assim, quando a gente vai buscar uma oportunidade, e às vezes é essa vaga do seu sonho, você tem que saber responder essas perguntas. Eu vou fazer uma indicação aqui de um livro que entra bem nesse tópico que a gente está falando, que é Ótimo. o, né, esse livro, Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Ele fala exatamente sobre isso. Qual é o produto que você está vendendo? Você. Então, assim, você vai ter que se preocupar em primeiro fazer essa autoanálise para que realmente em 3 minutos você apresente a solução de um determinado problema que essa empresa está ali apresentando, está propondo para você. Então, Uhum. se você faz autoconhecimento, eu tenho certeza que aí sim você vai superar vários gargalos nessa dificuldade, nesses desafios, para você avançar. É porque, querendo ou não, eu estou aqui para ajudar nessa parte do autoconhecimento um pouco, mas meu foco é o conhecimento técnico, né? Te preparar para a função, te preparar para o que vem aí para uma entrevista. Agora, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é algo que você precisa, se não começou ainda, começar agora e para sempre, né? A gente muda Mas muito, a gente é passa por incrível várias porque assim, transformações. é incrível porque quando ele chega para você, quando esse aluno ou esse candidato ou o seu seguidor chega para você nas redes sociais, ele já tem os desafios, ele já sabe. Então, de forma ou consciente ou de forma inconsciente, essa pessoa já está enfrentando problemas e ela está em busca da solução desses problemas. Por isso que ela chega até você, né? Pedindo essa ajuda, pedindo esse auxílio. Me ajuda, pelo amor de Deus, me dá uma dica ouro, uma dica chave que vai me colocar dentro desse processo. E aí elas preferem pensar que o mercado é fechado ou que não aceita neófito, ou só entra com indicação, ou que está muito velho. Eles não querem olhar para dentro de si e ver o que eles que está faltando para eles. Eu já tentei, já fiz vários processos, mas esse mercado é muito fechado. Não é fechado. O próprio Henry está aqui para confirmar. Henry, você tem contratado muitos neófitos? Fala aí para gente. Qual a porcentagem de neófitos contratados pela Farmoquímica atualmente? Eu nunca vi um número tão alto de contratação de pessoas sem experiência. E eu nunca vi o mercado contratando tantas pessoas acima dos 40 anos, que é outro tabu que permeia o meio igual uma praga. Esse trem não sai de jeito nenhum. Mas as pessoas não querem olhar para dentro e ver que elas precisam também melhorar, que elas precisam evoluir junto com o mercado. Né? Tem muitos profissionais excelentes com acima de 40, mas que às vezes pararam um pouquinho no tempo. Estão precisando atualizar, né? Atualizar Sabe, dentro de todos os processos. o meu grande mentor na oratória, ele foi o professor Reinaldo Polito. Ele foi o meu grande exemplo, né? É. E quando eu fui estudar com ele, a gente falava muito essa questão do desenvolvimento, buscar o conhecimento. E ele falava uma coisa que eu trago. Ele é autor de mais de 30 livros, né? Ele já escreveu mais de 30 livros sobre oratória e comunicação. E ele falava uma coisa que eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente pratica o autoconhecimento e quando a gente busca preencher essas lacunas, que às vezes a gente não consegue, nós não conseguimos identificar, é incrível isso. Por que as pessoas não conseguem responder uma simples redação de quem sou eu? Porque ela não se conhece. Mas se você perguntar para os seus pais, esposo, esposa, os seus amigos, essas pessoas vão falar quem é você. Então, assim, dá para a gente praticar, dá para a gente descobrir exatamente quais são as minhas dificuldades hoje. Uhum. Agora, no mercado, você está falando de um nicho de mercado. Eu formo profissionais para a área de saúde em outras áreas da área da saúde. São os mesmos questionamentos. As pessoas Esse é apontam os universal, é mesmos unânime, problemas. é universal. É universal, assim, gente. Oportunidade tem, e eu até falo para meus alunos o seguinte: quantas vagas você precisa? Aí eles param para pensar um pouco, falam, Lucivaldo, eu só preciso de uma vaga. Então, você precisa estar pronto para essa única vaga que é a sua vaga. Eu até te contei de manhã, eu fui aprovado em 54 concursos. Só que a primeira 54 aprovação, concursos. 54 concursos. E a Repete primeira isso, aprovação, Lu, repete isso e repete o nome do livro também, que o pessoal não conseguiu pegar. Você conseguir segurar aí um tá, pouquinho para eles verem também? legal. Então, o livro é Pitch,
É o pitch de vendas, né? A chamada de venda. Eu acho que ficou claro agora para o Três pessoal. minutos para comunicação e vender. 3 minutos para comunicação e vender. É essencial. É o tempo que você tem para realmente Né? mostrar todo o profissional que você é. Exatamente, isso para tudo, para você ser um vendedor, para você falar de você, 3 minutos. As pessoas, por que pitch? As pessoas sempre perguntam, mas Lucivaldo, por que pitch? Porque pitch é como se você estivesse saindo do térreo e fosse até o 10º andar. Você pega o elevador e você saísse ali do térreo e fosse até o 10º andar. Nesse tempo de subida, você encontra o grande diretor que você quer falar com ele já faz anos, se você não consegue. E aí, de repente, você descobre nessa subida do elevador que tem uma grande oportunidade, que é a oportunidade da sua vida. E você tem ali alguns minutinhos para você falar de você. Né? Então, assim, eu fui aprovado em 54 concursos. Só que a minha primeira aprovação, ela só veio depois, após 2 anos e meio. Eu estava me preparando para aquele momento. Sabe aquela busca constante, contínua, que você fica e às vezes você recebe um monte de nãos, vem um monte de nãos, não, e você não entende. E você começa a chorar em cima dos livros. Esse era eu. Nossa. Dentro desse processo de avanço, esse era eu. Não entendia por que não era aprovado. Não entendia por que as empresas não me contratavam. Não entendia por que eu não conseguia ser aprovado, porque na minha área, naquele momento que eu estava disputando uma vaga, uma oportunidade, o concurso só abria uma vaga de emprego. Uma oportunidade. 2, 3 no máximo. Então, sabe o que significa isso? Que eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que me preparar o suficiente para ser o melhor. E essa aprovação, que foi na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, ela só veio após 2 anos e meio de preparo, de busca, sem parar um dia sequer de sem estudar. desculpa. Todos os dias eu estudava 2 horas por dia. Todos os dias. Quando você entende esse processo, esse movimento, coisas incríveis acontecem. Quando você tem a sua primeira oportunidade, que é o momento que você está pronto, aí as portas se abrem. As portas se abrem para você. E aí você se torna aquele profissional que as empresas querem. Exatamente. E aí eu comecei a passar em um monte de concurso, em primeiro, segundo, terceiro, um monte de concurso. E fui aprovado em 54 e recusei inúmeras oportunidades de grandes concursos de São Paulo. Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você fazendo esse autoconhecimento, praticando esse autoconhecimento, fazendo essa autoanálise, se você perceber que você tem pontos de ajustes, ajuste isso. Vá buscar se desenvolver, vá buscar se preparar. Lembra, é o seu momento, é aquele momento que você tem que se colocar à prova, mostrar o seu conhecimento, o seu preparo. Eu acho que o primeiro grande ponto é tenha coragem de olhar para si mesmo. Sim. E de aceitar quem você vai ver no espelho de verdade. Exatamente. E depois traça uma estratégia para você se definir, né? Para você se desenvolver. Aonde eu estou e aonde eu quero estar. O que eu preciso nesse caminho para chegar lá. E vai para a luta, e vai para cima. E chega de desculpa, né? Exatamente. E quando você entende isso, quando você se prepara a tal ponto de você chegar naquele momento, seja para você participar de uma entrevista de emprego, você ser a pessoa que vai conduzir uma reunião, ou um professor, ou um palestrante, ou não importa o cargo, não importa. Quando você se desenvolve a tal ponto de você entender que você é especial naquele momento, e você praticando esses 5 passos que eu te passei aqui, você vai entregar uma mensagem clara, objetiva, e será sucesso. Eu garanto para você que será sucesso. Eu falo isso porque eu estou nesse processo há 15 anos fazendo isso. E se eu puder contribuir um pouquinho também com a minha experiência, não é tão ampla, né, em cima de um palco, mas eu gosto muito, né? A gente estava até conversando mais cedo. Eu sou um pouco diferente. Eu gosto de palco, eu gosto de audiência, eu fico muito à vontade. Então, assim, para mim é bem mais tranquilo subir num palco e falar para 5.000 pessoas do que gravar um vídeo, por exemplo. E olha aonde eu tô hoje.
vídeo 100% praticamente. Eu faço palestras ainda, mas o meu foco é vídeo. Então, olha o tamanho do desafio. Eu tive que enfrentar uma das coisas que mais me dava medo. Eu passava mal de pensar, eu gaguejo, eu boca seca, eu fico nervosa, eu fico irritada. A minha equipe já me conhece. Quando começa a ficar nervosa, não, pera, vamos fazer outra coisa, depois você volta e grava de novo. Porque é um desafio e eu vivo ele todos os dias. Então, quando eu vou subir num palco, a primeira coisa que eu faço, primeiro, com certeza, me preparar muito. Eu dominar completamente a apresentação, saber absolutamente tudo sobre aquilo que eu vou falar e o que permeia esse assunto também. Porque pode surgir perguntas que saem do contexto e eu preciso estar preparada. Segundos antes de entrar no palco, eu paro, eu desligo tudo. A minha cabeça, eu consigo desligar tudo. Eu respiro fundo, eu fecho o olho, eu deixo branco. Né? Não tem mundo lá fora. Né? Não tem filho, não tem marido, não tem problema, só tem a apresentação. Aí eu subo. Aí eu começo a ficar com a respiração um pouco mais acelerada. Então eu me apresento, falo rapidamente de mim e tiro o microfone de perto e respiro algumas vezes. Eu deixo as pessoas esperando mesmo, uns 10 segundos. Respiro, volto, respiro fundo e volto. E continuo a apresentação. Aí já consegui equilibrar meu batimento cardíaco, meu tom de voz já não treme mais, aí é só alegria, eu me divirto até o final. Então, são passos que eu acabei descobrindo de tanto me expor. Para mim, funciona muito bem. E assim, isso que você acabou de falar, isso é uma dica ouro de oratória. O momento mais difícil para quem vai falar em público é o começo. Esse é o momento mais difícil. Esse é o momento que as pessoas... Por que vem o medo? O medo, ele vem por dois fatores principais. Primeiro, de autossuficiência. Será que eu sou autossuficiente para estar naquele momento? Para estar ali com aquelas pessoas? Esse é o primeiro medo que as pessoas têm. Duvidar da sua autossuficiência. Segundo, o julgamento. As pessoas, principalmente quem vai falar em público, já fica imaginando o seguinte: o que será que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão falar da minha roupa? Então, essas vozinhas que você fica ouvindo na sua mente é que te atrapalha. Então, dá esse apagão que você falou, eu deixo tudo branco, o que você está fazendo? Você está se desligando dessas conexões que te atrapalham no momento que você vai falar em público. Aquele momento que você entra para falar em público, ou aquele momento que você entra para gravar o seu vídeo, ou quando você vai participar de um processo seletivo, aquele momento, antes de você entrar, você se prepara para entrar. Você se prepara. E aí é esse momento que a gente fala de mentalização, de recuo, né? Que a gente vai... É um momento especial para mim, e esse é o meu momento. Exatamente. Esse é o momento que eu me permito me preparar para falar para as pessoas. E a partir do momento que eu tenho o conhecimento, que eu domino o assunto e eu tenho o conhecimento, aí você se torna imparável. Porque você vai lá e você entrega. E eu vou contar mais um detalhezinho desse momento em que eu tento causar o branco. Cada um, eu respeito a todas as religiões, mas no momento eu entro em oração e peço única e exclusivamente para ter acesso a tudo ao que eu me preparei. Só isso. Eu só preciso do acesso a tudo que eu estudei. Mais nada, não preciso de nenhum milagre, nenhuma intervenção, mas que eu possa acessar tudo que eu estudei, tudo pelo que eu me preparei e que eu possa entregar o meu melhor para essas pessoas que estão me esperando. Essa é a minha oração. E você sabe que... E dá certo, né? Muito! E dá certo. Porque assim, o que acontece? Quando você faz isso, Liege, o conhecimento ele já está com você. Só que a tensão do momento faz com que você, em alguns momentos, esqueça a mensagem. Só que, olha que incrível. Eu quero que todos vocês que estão aqui conosco entendam. As pessoas que estão te ouvindo, ela não quer estar na sua condição. Ela não quer estar na sua condição. Se você está com medo, as pessoas que estão te ouvindo, elas estão com mais medo do que você. E perceba assim, as pessoas têm comportamentos. Na grande maioria das vezes, quando você vai para uma sala de aula, a maioria das pessoas vão lá para o fundo da sala. Por que essas pessoas têm esse comportamento? Porque ela fica imaginando assim, eu vou lá para o fundo da sala, primeiro porque eu vou sumir do campo de visão do professor ou do palestrante ou do orador. Porque vai que ele me faz uma pergunta. Então assim,
Perceba que você está com medo, mas as pessoas estão com mais medo do que você. Quando dá o branco, existem algumas técnicas para você recuperar a mensagem. Mas entenda uma coisa, imagine a situação de você estar falando em público e deu branco e a mensagem ela não vem. E era uma mensagem importante para você transmitir. Eu quero que você continue com a sua mensagem. Ou você repete o final da frase que você falou anterior para tentar buscar na memória essa mensagem, ou você continua entregando o seu conteúdo. Sabe por quê? Vai acontecer algo incrível. Se a mensagem... Primeiro que a mensagem ela volta para você. Você vai recordar. E segundo, se a mensagem ela é tão importante para você entregar para o seu público, você entrega, não tem problema. Você se preparou, você construiu. Então, assim, esse momento de construção e todo esse passo a passo, quem tem é você. As pessoas não têm essa construçãozinha que está dentro de alguma coisa, ninguém vai saber que você esqueceu. Ninguém vai nem perceber. Entendeu? Então, assim, essas vozinhas que ficam na sua mente é que te atrapalha dentro de qualquer processo quando você tem que falar em público. Então, fica tranquilo, se prepara, adquire conhecimento para aquele momento, se prepara para aquele momento realmente, e eu tenho certeza que você vai conseguir entregar a sua mensagem. Você vai conseguir mostrar qual é realmente a pessoa que você é. Mas se prepara para isso. Não vai nas loucas chegando lá e querendo falar qualquer coisa para o recrutador ou para as pessoas que vão te ouvir, que as pessoas elas vão perceber que você está enrolando. E isso fica feio. Você conhece o método NHS? NHS, não. Na hora sai. Péssimo. Na hora sai. Já ouvi falar. Na hora sai, né? Só que assim, na hora sai só para quem tem conhecimento. Só para quem está preparado de alguma maneira, né? Na hora sai para quem tem conhecimento. Para quem não... É o falar de improviso. Sabe quando as pessoas falam assim, qualquer coisa eu falo de improviso, chega lá e eu invento uma história. Cuidado com isso. Não funciona assim. Principalmente para quem está começando, principalmente pensando numa transição de carreira. Não funciona assim. Na hora o que vier na minha mente eu falo. Cuidado com isso. Tá? Se prepara realmente, respeitando a sua audiência, respeitando a pessoa para quem você vai falar. Exatamente. Grande lição. Liege, eu posso indicar mais 2 livros para eles? Claro, por favor. Porque eu acho que é importante. Eu acho que é importante e vai agregar muito valor para depois eles avançarem mais. Que é esse aqui, ó, também. 29 minutos para falar bem em público. 29 minutos para falar bem em público. Isso, 29 minutos para falar bem em público, do professor Reinaldo Polito. Esse livro ele é incrível porque, além dos capítulos, ele tem resumo no final do capítulo. Então, se a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler, eu não tenho paciência, lê o resumo. Vai lá no final da página e lê o resumo do capítulo. Gente, eu tenho certeza vamos combinar, né? Ter preguiça de ler? Não, gente. Não dá, né? Não dá. Não dá, né? Como que você quer passar em algum lugar, fazer alguma coisa boa na vida, se o princípio do negócio você tem preguiça de ler? Não dá. Começa, se habitua, coloca meia hora por dia, mas não perca. Eu achei incrível. Eu achei incrível eu bater um papo com você hoje. Você falou assim para mim, Lucivaldo, eu acompanho meus alunos, eles têm atividades, eu estou acompanhando ele. Sabe por que isso é importante, isso é interessante, essa mentoria? Porque as pessoas, elas compram os cursos, principalmente os online, e elas só assistem 2%. É estatística, principalmente no nosso país, onde eu acompanho várias plataformas e as pessoas só assistem 2%. Então, assim, a pessoa compra o livro e ela não lê. A pessoa compra o curso e ela não assiste. Sabe essas coisas? Que vai procrastinando, vai deixando para depois, e depois eu faço, e acaba que as pessoas vão perdendo as oportunidades porque elas não praticam esse desenvolvimento. E muitas vezes leem, mas não põem em prática também nada do que leram. Então também porque não adianta. Você lê um livro por semana, mas não pratica nada do que aprende lá, né? Isso, porque busca muita informação e excesso de informação paralisa a pessoa. Que a gente chama isso de parálise. Eu paro para analisar, para depois agir. Acontece quando você busca muita informação, você se sobrecarrega de informação, você acaba que você não para, não analisa e não coloca em ação.
Então, é menos informações, menos pessoas e ação. O segredo está na ação. O Lucivaldo de 2005 só conseguiu entregar um conteúdo em 2006 na Argentina porque eu fui para ação. Então, eu busquei Exato. o conhecimento e aí eu fui para ação. E aí eu fui melhorando com o passar dos anos. Não é uma coisa que aconteceu de forma rápida, mas foi uma Mágica. construção. É. É, muita Ó, gente e esse procura uma outro aqui, ó. fórmula mágica também. Não existe. O outro é O Corpo Fala, O Corpo Fala. Nossa, sensacional esse livro. da autora Mônica, tá? Então são os Muito três bom. livros que eu gostaria de agregar valor nessa apresentação para que realmente as pessoas busquem mais conteúdos, mais informações. Aí no meu Instagram tem um e-book que eu escrevi de 5 dicas para você falar em público. Então, assim, baixa esse e-book também. Estou à disposição. Nossa, Eu que vou lançar legal. um desafio para vocês também. Eu quero lançar um desafio, porque eu acho que você tem que ir para a ação. Então, a hora que a Liege me liberar aqui, eu vou falar qual é o desafio que eu espero que vocês estejam comigo e com ela nesse desafio. Pode falar, Lu. A gente tem 3 minutos até a live cair. Depois, Ai, se que a show. galera quiser, a gente volta. Indo para as considerações finais, né? Então, assim, Ah, o meu grande desafio para você que está comigo até agora, com a Liege, até esse momento, é que você grave um stories, grave um vídeo, falando para nós, contando o que você achou dessas o que dicas de você oratória, aprendeu? o que você aprendeu nesse nosso encontro. E, assim, antes de você colocar um monte de vozinha falando, ai, mas eu vou ter que gravar um vídeo, não sei o que, será que eu consigo? Um stories, ele tem a duração de 15 segundos. 15 segundos, apenas 15 segundos. E o mais incrível que vai acontecer quando você dá esse start na sua arte de falar em público, né, gravando o seu vídeo, nós vamos lá e vamos compartilhar o seu conteúdo. Olha Aí, aqui, marca a que gente. Marca a gente. marca a gente. São mais de 100 pessoas aqui, eu acredito que a live bateu mais de 120 pessoas pelo que eu vi. Então, assim, são 120 pessoas que têm a oportunidade de ver você falando em público. E aí você já está fazendo um pequeno treino. 15 segundos, você falando o que você aprendeu, como é que foi estar aqui com a gente nessa noite. E eu gostaria de agradecer de coração essa oportunidade, Lege. Eu agradeço muito, Lucival. Tenho certeza que todo mundo saiu extremamente enriquecido com o seu conteúdo. Agradeço o convite, a disponibilidade. A gente vai marcar mais, né? Vamos marcar mais, porque o pessoal adorou a live. A gente pode Estou pensar à em sua marcar. disposição. E eu queria até te falar isso de manhã, eu ia esperar acabar essa live hoje. Eu estou à disposição até dos seus alunos, tá? Se você quiser um conteúdo lá para os seus alunos, eu estou à disposição para eles também. Combinadíssimo. Então, ó, o desafio para todo mundo, gravar um story, pode até ser mais de um, né? Para contar Pode. o que você aprendeu aqui e o que você pretende já colocar em prática. E já coloca um prazo também, porque aí você se compromete com todas as pessoas que forem ver. E fica muito mais difícil de você sair e procrastinar mais uma vez. Então, eu Isso, espero exatamente. Aliás, só que para todos vocês fechar me com eles, marquem lá, marquem eu e o Lucivaldo. isso, para fechar com eles. Quando você começar a gravar seus stories, os 10 primeiros, 15 primeiros, os 20 primeiros vão ficar horríveis. Mas você não vai desistir. Você não desiste. Jamais. Você é o protagonista. Então vai lá e fica tentando até sair um incrível que você gosta. Lembre-se, as E aí, outras posta. pessoas não sabem o que você fez, quantos você fez, é só você que sabe. É. Eles não imaginam quantas vezes eu gravo um vídeo para ficar bom. É isso. Lucivaldo, muito obrigada. Pessoal, 106 pessoas aqui online com a gente até agora. Muito obrigada a todos vocês. Se tiver mais sugestão de assuntos, pode mandar que a gente vai ter muito prazer, né, Lucivaldo? Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Tchau.